Miguel Couto, que apresentou Chagas, a noção e as práticas da clínica moderna e com quem passaria a ter uma estreita amizade. E Francisco Fajardo, que colocou Chagas nos estudos de doenças tropicais, especialmente da malária, e que seria grande importância para sua futura carreira. Assim, esses dois professores apresentaram os dois caminhos que se abriram para Chagas no decorrer de seu curso médico, a clínica e a pesquisa científica. 3 dias após a morte de Oswaldo Cruz, em 14 de fevereiro de 1917, Chagas foi nomeado para a direção do Instituto de Manguinhos através de um decreto presidencial. Ao assumir o cargo, buscou consolidar o modelo estabelecido por Cruz, semelhante ao intuito Pasteur, onde a autonomia administrativa e financeira eram características principais, além de estreitar a relação entre a pesquisa, o ensino e a fabricação de produtos medicinais e veterinários. No campo da pesquisa, sua administração ficou marcada pela investigação das principais epidemias que assolavam a zona rural brasileira em sua época e com o objetivo de controlá-las. Inaugurou em 1918 o Hospital Oswaldo Cruz, nas dependências do Instituto, para construir em um centro de estudos para os pesquisadores do Instituto. Mais tarde, em 1942, o hospital passaria a ser chamado Hospital Evandro Chagas. Chagas foi responsável pela criação de seções científicas independentes, separando-as por área de conhecimento com o intuito de estabelecer uma divisão de trabalho mais nítida no Instituto. Assim são instaladas seções Química aplicada, Micologia, Bacteriologia, Zoologia, Anatomia, Protozoologia e Fisiologia. Quanto ao ensino, o cientista amplia o programa dos cursos de aplicação do Instituto, oferecidos desde 1908 como especialização em microbiologia, idealizador do Centro Internacional de Leprologia, Carlos Chagas recebeu diversas homenagens. Uma erma na praia de Botafogo foi construída em sua memória, de autoria do escultor Modestino Canto, um município do estado de Minas Gerais. Recebeu seu nome, além de cédulas de cruzado, depois cruzado novo, terem circulado com sua imagem durante a década de 1980. Carlos Chagas. A cultura da casa de sua cidade natal, Oliveira, Minas Gerais, leva seu nome, sendo Carlos Chagas, o mais conhecido dos cidadãos ilustres de Oliveira. Quanto aos prêmios recebidos, em 1912 chegou o primeiro prêmio, o Prêmio Chaldin, cedido pelo Instituto Molestias Tropicais de Hamburgo, Alemanha. Em 1921 foi nominado Artium Magistrum Honoris Causa da Universidade de Harvard. Em 1923 ganhou o Prêmio de Hawkins na Conferência Comemorativa sobre o Centenário de Louis Pasteur, em Estrasburgo, França. O município de Carlos Chagas, Minas Gerais, recebeu diplomas da Universidade Nacional de Buenos Aires, em 1917, da Faculdade de Medicina da Universidade de Hamburgo, em 1925, e da Cruz Vermelha Alemã, em 1932, foi nomeado membro da Academia Brasileira em Medicina em 1910. Assim que o estudo foi divulgado, como não havia Chagas na época, foi decretado que ele seria um membro honorário. Também pertenceu à Société de Pathologie Exotique da França. Em 1919, Club of Chicago dos Estados Unidos. Em 1921, a Associação Médica Pan-Americana. Em 1922, a Sociedade de Arte Médica das Índias Orientais Neerlandeses. E em 1924, a Academia de Medicina de Nova York.
e em 1926 a Real Sociedade de Medicina Tropical e Higiene de Londres. 1928 da Sociedade de Biologia de Buenos Aires e Academia de Medicina de Paris em 1930. Carlos Oliveira Justiniano das Chagas, nascido em Oliveira, dia 9 de julho de 1878, morreu em Rio de Janeiro, dia 8 de novembro de 1934. Foi um biólogo, médico sanitarista, infectologista, cientista e bacteriologista brasileiro, que trabalhou como clínico e pesquisador. Atuante na saúde pública do Brasil, iniciou sua carreira no combate à malária. Destacou-se ao descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi, cujo nome foi uma homenagem ao seu amigo Oswaldo Cruz, e a tripanosomiase americana, conhecida como doença de Chagas. Ele foi o primeiro e até os dias atuais permanece o único cientista na história da medicina a descobrir completamente uma doença infecciosa. Foi diversas vezes laureado com prêmios de instituições do mundo inteiro, sendo as principais com membros honorários da Academia Brasileira de Medicina e doutor honoris causa da Universidade de Harvard e Universidade de Paris. Também trabalhou no combate à leptospirose e a doenças venéreas, além de ter sido o segundo diretor do Instituto Oswaldo Cruz. Formou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Durante o tempo de repercussão em sua cidade natal, seu tio Carlos fortaleceu a vontade de Chagas em ser médico e ajudou-o a vencer a barreira de sua mãe, que acabou aceitando a opção de seu filho. Seguiu então para São Paulo, para obter os diplomas básicos exigidos para a matrícula no curso médico. Conseguindo tal certificado em fevereiro de 1897, segue para o Rio de Janeiro, a fim de entrar na Faculdade de Medicina. Aos 18 anos, passou a cursar a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde este mesmo tio trabalhava em abril de 1897. Tal faculdade vivia uma revolução pausteriana, pois havia adquirido as teses de Louis Pasteur e estava passando por um processo de renovação. Chagas assim também levava essas ideias adiante em seu trabalho. Ao longo do curso, 2 professores exerceram grande influência em sua carreira.